Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre a biodiversidade brasileira. Essa que é bastante ampla no que se refere ao nosso Brasil. Por quê? O Brasil ele é rico em fauna e flora e isso faz com que a gente tenha uma rica, diversidade. E aí, para a gente entender o que é biodiversidade, a gente tem o seu significado, onde bio vai significar vida, tá? Bio, vida, e diversidade é variedade. Então, a gente tem o significado de biodiversidade sendo a variedade de vida, ou seja, a vida tanto animal como vegetal, né? A flora e a fauna, ok? E aí a gente tem, devido que a gente já viu aqui, o clima, a vegetação, todo esse contexto aí do território brasileiro, né? Os biomas e tudo isso vai fazer com que o país ele seja rico em biodiversidade. E em termos de biodiversidade, a gente vai ter uma data comemorativa, tá? Que é o dia 22 de maio, que é o Dia Mundial da Biodiversidade. Então, assim, no mundo inteiro, no dia 22 de maio, comemora-se esse dia. E é um dia que é marcado para pensar como é que se encontra, no momento, a biodiversidade a nível mundial. A gente sabe que, devido a ações humanas, né, o homem, ele acaba fazendo com que essa biodiversidade ela vá sendo afetada. No momento que ele desmata, no momento que ele faz caças, né, caça alguns animais. Então, tudo isso vai prejudicando a nossa biodiversidade. Então, aqui eu vou mostrar um pouco para vocês da biodiversidade que existe no Brasil, partindo um pouco da questão da vegetação, tá, dos biomas, e vendo como é que se configura essa biodiversidade em termos de animais, vegetais e plantas, ok? E aí, no que se refere à floresta amazônica, essa possui uma biodiversidade única, né? A gente sabe, vocês já devem ter ouvido falar, né, da importância que é a floresta amazônica. Isso é algo que sempre a gente escuta falar quando a gente fala de floresta, quando a gente fala de preservação. E na floresta amazônica a gente encontra uma biodiversidade única mesmo, de muitos animais, de muitas plantas específicas de lá, que só existem lá, tá? E é uma das mais ricas do mundo, ela é mesmo representativa a nível mundial, essa floresta, em termos de riqueza, em termos de biodiversidade. E estima-se que cerca de 1 milhão de espécies estão presentes nessa floresta. Então, são muitas espécies, tá? De animais e vegetais. Então, por aí a gente já pode ver quanto essa floresta é importante e é rica em biodiversidade, né? A gente tem diversas espécies, tanto de animais como de vegetais. E a metade das espécies registradas no mundo, ou seja, vamos dizer que a gente tem 100% e 50% dos registros em termos de espécies se encontra na floresta amazônica, tá? Então, assim, a gente vai ter o mundo inteiro e metade dessa biodiversidade a gente vai encontrar no nosso Brasil, na floresta amazônica, tá? Então, assim, é muito importante, por isso que é muito discutido a sua preservação, porque é lá que a gente encontra uma riqueza, assim, de biodiversidade. E também é na floresta amazônica que a gente, devido a várias espécies de plantas, a gente vai ter a medicina natural, tá? Que é a cura por meio das plantas. Então, existem várias árvores que são utilizadas para a cura de alguma doença, que é conhecida como a medicina moderna. É fazer uso de plantas para curar doenças. E na floresta amazônica a gente encontra diversas plantas que são utilizadas nesse tipo de cura medicinal.
isso é um dos exemplos que a gente vai ter de importância e de aproveitamento sustentável da floresta, ok? A gente precisa utilizá-la de uma forma sustentável, ou seja, retirar mais, por exemplo, se eu tiro uma árvore, eu coloco 2, 3, 4 para tentar fazer um equilíbrio aí para a gente não prejudicar, tá certo? A natureza. Então, a gente também tem esses benefícios aí, a exemplo de remédios naturais que são possíveis porque a gente tem essa biodiversidade, essas diversas espécies aí que são estudadas, que são aproveitadas para curar problemas de saúde. Com certeza você deve conhecer, já deve ter utilizado, já ouviu falar, né, de algumas plantas. Planta tal é bom para fazer o chá para dor de cabeça, por exemplo. Então tudo isso são coisas que a gente pode tirar proveito da natureza, tá? Por isso que é bastante importante. Em relação ao Pantanal, a gente vai ter, é nele que habitam-se as maiores populações conhecidas no Brasil de veado campino, né? É uma espécie de animal específico que a gente vai encontrar no Pantanal, assim como em outros lugares, mas o Pantanal é referência nesse sentido. Cervo do Pantanal, onça pintada, dentre outras. Então, essas 3 espécies de animais, elas são referências no Pantanal, tá? No nosso país. Então, o Pantanal, ele tem suas características que a gente já comentou aqui em outras aulas. Em termos de biodiversidade, a gente vai destacar aqui a questão animal, tá? E especificamente esses 3 tipos aí que representam esse local aí no nosso território. No que se refere à caatinga, a gente vai ter a caatinga também com uma diversidade bastante interessante e específica, onde a gente vai ter cerca de 2.000 espécies de plantas e 1.785 espécies de animais, ok? Então, assim, é uma grande riqueza também que nós temos, assim como as demais, e falando de floresta amazônica, também a gente vai encontrar na caatinga espécies de árvores medicinais, ok? Assim como diversos animais específicos desse tipo de bioma, ok? Encontrados nesse tipo de bioma, que é a caatinga. E como já comentado aqui quando a gente falou na vegetação da caatinga, a gente tem a questão do problema do desmatamento, ok? Que é preciso pensar nisso. Você aí que conhece, tenta ajudar nesse sentido, né? Se vê alguém que vai, sei lá, pôr fogo na vegetação, conversar, dizer que é importante não tirar aquela vegetação, porque aquilo ali faz parte da natureza e que retirando essa vegetação a gente vai ter problemas, diversos problemas, desde, sei lá, dependendo da região, do local, inundações, por exemplo, e diversas outras coisas que são causadas pela ação do homem, ação essa que não faz bem à natureza, tá? Então, assim, na caatinga a gente vai ter essa variedade aí de espécies, animais e vegetais, e que é bastante importante de ser preservado. No que se refere a Fernando de Noronha, tá? No nosso país, lá a gente vai encontrar algumas espécies terrestres com relação aos répteis. Então a gente vai ter uns répteis bem específicos aí que são encontrados em Fernando de Noronha. Além de 2 espécies de tartarugas também, que são específicas, e 2 espécies de largatos também. Né? São répteis que a gente tem em outros locais, porém em Fernando de Noronha a gente vai ter alguns específicos que a gente somente encontra lá. Além de outros répteis, além de outros animais também, que a gente encontra lá nesse lugar. Mas a gente tem como destaque esses aqui que representam, em termos de biodiversidade, no caso aqui que a gente está trazendo para representar, a ilha de Fernando de Noronha, ok?
Então, é assim, a gente precisa pensar a biodiversidade, o que é que existe em termos de animais e vegetais, que são riquezas que a gente tem, que a gente precisa conservar. E aí, em termos ainda de biodiversidade, a gente vai ter abrolhos, tá? No Brasil, onde nesse local apresenta-se a maior concentração de recife da costa brasileira, né? Então, assim, é um local bastante rico em termos de águas, vegetais, animais do mar, tá? E aí a gente tem várias espécies endêmicas, né, únicas, presentes nesse lugar, nesse local, que só é encontrado no litoral da Bahia. Ou seja, Abrolhos, ele está localizado na Bahia, na parte do litoral da Bahia, e é rico em termos de Recife, tá? De corais, essas questões. E aí a gente vai ter invertebrados, a gente vai encontrar invertebrados, peixes, quelônios, aves, mamíferos, dentre outros. Então, é um recife, tá? Que a gente encontra toda essa biodiversidade, bastante interessante e rica e importante para o nosso país. Em Bonito, né, uma cidade de Bonito, que é um município brasileiro da região centro-oeste, a gente também vai encontrar uma biodiversidade incrível, tá? Você aí que conhece Bonito deve estar imaginando, né, a beleza que você viu quando foi lá. Quem não conhece já deve ter ouvido falar. E quem nunca ouviu falar e que nunca foi, vai estar ouvindo falar agora, tá? Bonito, ele é o polo de ecoturismo a nível mundial. Então, assim, em Bonito, a gente tem um investimento, tá certo? No ecoturismo. O que seria esse ecoturismo, né? Seria o turismo de natureza, tá? E aí muitas pessoas a nível mundial, né, de todo o mundo, vai ao Brasil e vai visitar Bonito, ok? Para vivenciar a biodiversidade existente nesse município, em termos de ecoturismo, né? E aí a gente vai ter paisagens naturais, mergulhos de água de rios, água transparentes, cachoeira, cavernas, colinas. Então, assim, é um lugar bastante rico, tá? As pessoas procuram muito esse turismo de natureza, tomar banho de cachoeira, andar por colinas, ver cavernas. E em Bonito, a gente encontra toda essa biodiversidade que, no caso de Bonito, é aproveitada para, em termos de economia, com o ecoturismo. Ou seja, investindo na preservação desse lugar, tá? E através da preservação, a gente vai ter, ao mesmo tempo, nesse caso, uma procura de pessoas que querem conhecer essa biodiversidade. E aí, em termos de economia, é bastante interessante, porque através dessa relação, tá, de troca aí entre vivenciar as belezas e proporcionar a questão da preservação, a gente vai ter aí uma geração de economia que vai contribuir para isso, ok? Então, assim, Bonito é um lugar bastante bonito, como o próprio nome já diz, e é conhecido mundialmente. E muitas pessoas visitam para vivenciar essa biodiversidade bastante linda de paisagem que existe em Bonito. Já a Ilha Grande, ela se encontra numa transição entre o cerrado e a floresta estacional também. Então a gente vai ter aí uma biodiversidade bastante interessante devido a essa transição, e a gente vai ter paisagens também belíssimas, vegetações específicas e animais também. Então, assim, quando a gente fala de biodiversidade, a gente fala, né, da fauna, da flora, do que a gente encontra em cada lugar. Aqui eu trouxe um pouquinho mesmo dessa biodiversidade presente no território brasileiro. Porém, a gente sabe que não é só isso, tá?
Eu tenho certeza que você aí deve conhecer, por exemplo, a sua região, o seu lugar. Eu vivo em tal lugar e lá a gente tem uma árvore que só existe aqui, um animal, uma espécie de animal que eu encontro aqui e nunca ouvi falar que existe em outro lugar, por exemplo. Então, isso aí faz parte dessa biodiversidade, tá? Dessa variedade de vida existente. Então, assim, partindo do conhecimento da existência, a gente começa a entender, né, a perceber que o nosso lugar é rico em determinadas espécies de animais e vegetais. O outro lugar também tem a sua riqueza específica e tudo isso vai unindo aí, fazendo uma rede, tá, de conexão entre biodiversidades, entre animais, entre plantas, e tudo isso é uma riqueza bastante importante aí pra gente. Outra coisa, a gente sabe que existe, né, essa biodiversidade e também a gente sabe os riscos, né, o perigo que existe em termos de extinção. Ou seja, por exemplo, a gente tem um animal que é específico de um lugar e que aquele animal, devido a ações do homem, tá? O homem vai lá e mata aquele animal para alguma coisa, comércio, essas coisas. Isso vai fazendo com que aquela espécie ela vá sumindo, né? Vai sendo morta e a gente não tem uma reprodução e faz com que aquela espécie acaba que um dia pode ser que não exista. Isso já aconteceu com vários animais e várias plantas de não existirem mais porque o homem matou, né? Acabou com aquilo e ainda existe hoje. A gente tem uma lista enorme de animais em extinção e que é preocupante. Por isso que é importante que a gente procure conhecer pelo menos o que está ao nosso redor e tentar de alguma forma manter, tá? Preservar aquilo, porque é algo muito bonito, tá? É lindo, a gente gosta de ver animais, gosta de ver plantas, gosta de ver paisagens belíssimas, cachoeiras, e tudo isso só é possível de existir, de permanecer, se a gente também cuidar, tá? Então a gente tem que procurar cuidar dessa biodiversidade para que ela não desapareça, porque ela pode desaparecer, sim, a partir de ações que não são corretas, ok? Ações essas que vai acabando destruindo tudo isso que a gente tem de belo. Então vamos tentar pensar nisso, tentar preservar, começando pelo nosso lugar, pelo nosso quintal aí, que a gente pode ser que alguém tenha um quintal onde tem mata nativa, terrenos, as coisas assim. Tentar preservar ali e tentar manter essa vegetação, essa fauna, essa flora no seu lugar de origem e tentar fazer com que ela não desapareça, tá? Então isso foi um pouco da questão da biodiversidade brasileira. Sabemos nós que cada lugar, cada região do nosso país vai ter essa biodiversidade específica e que tudo isso, esse conjunto todo unido, faz com que o nosso país seja belíssimo. A gente sabe que nosso país é muito, muito bonito, tem diversas riquezas naturais e que a gente precisa valorizar e preservar para que elas permaneçam para a nossa geração e as futuras também. Então, já falamos, né, da biodiversidade brasileira, né, um pouco da questão da fauna, da flora presente no nosso território. E agora a gente vai falar um pouco da diversidade da população brasileira, tá? Um pouco da questão da cultura e das tradições presentes no nosso território. Em aulas anteriores a gente detalhou um pouco do que seria as culturas e as tradições de cada região brasileira, ok? E agora a gente vai ver um pouco dessa diversidade, falando ainda da questão da cultura, das tradições, de como é que se configura a população, do modo geral, no que se refere a essas questões. Então, assim,
Quando a gente fala de diversidade cultural, a gente fala de quê? De costumes de uma sociedade, né? Que diversidade cultural é essa, né? Está relacionado de como é que as pessoas vivem, como é que elas se comportam, como é que são seus costumes, suas tradições, como, por exemplo, a forma de vestir, a forma da questão da comida, como é que é preparada, é um exemplo, dentre outros exemplos. Então, assim, a população ela é bem diversificada, então a gente vai ter uma característica específica de cada lugar. Tem lugares que as pessoas se comportam de uma forma, se vestem de uma forma, a sua comida é feita de uma forma, e que em outro lugar não é daquela forma, é diferente. Então esses são os costumes, essas que vão passando, né, de geração a geração. E aí, quando a gente fala de Brasil, a gente fala das heranças culturais que foram chegando no nosso território e que permanecem até hoje. Claro que essas transformações, essas culturas, elas foram se transformando ao longo do tempo, tá? Algumas mantêm-se, né, de forma original, e outras elas vão sendo adaptadas à modernidade, vamos dizer assim, à realidade atual, tá? E aí, quando a gente fala da disseminadores da cultura, tá? Das tradições do Brasil, a gente vai falar inicialmente daqueles que deram, vamos dizer assim, início. A gente sabe que no nosso território, inicialmente, a gente só tinha os índios. E aí, com o processo de colonização, a gente foi ganhando aí novos povos, outras pessoas de outros lugares. E aí a gente vai ter os colonizadores europeus, né? Os europeus que foram até o território brasileiro e lá começaram a habitar. A população indígena, que já estava presente, então aí a gente já começou a ver dois tipos de culturas totalmente diferentes e que com o tempo foram se relacionando. Cultura e costumes e tradições. E os escravos africanos, então a gente tem esses três símbolos aí no território brasileiro que a gente pode dizer que marca o início de uma diversidade cultural no território brasileiro. Os europeus, os colonizadores europeus, os índios e os africanos. Foram os três que inicialmente começou a habitar o território brasileiro e começou aí a marcar seus costumes, suas tradições, suas culturas nesse território. Posteriormente, né, a gente vai ter várias outras culturas e tradições chegando no nosso território, vamos dizer assim, a exemplo dos imigrantes italianos, tá, que tem uma representação bastante forte no nosso território, os japoneses, os alemães, os poloneses, os árabes, dentre outros. Então a gente começou aí a ter uma abertura e a chegada de várias pessoas de outros lugares do mundo para viver no nosso território. E nisso a gente começou a ver uma outra forma de vivência, além do que já existia. E tudo isso aqui, essa mistura aí cultural, de tradição, de costumes, aí a gente chama de pluralidade, né? Diversas, são a pluralidade cultural do Brasil, essa mistura aí de tradições, de cultura que fazem parte do nosso território. E aí, quando a gente fala de cultura, né, a gente tem aí um leque enorme de diversidade, de costumes, de tradições, de vivências. Então, assim, quando a gente fala de definir cultura, uma das definições da cultura, a gente tem essa como um conjunto de costumes, tá? Então, a cultura está muito ligada ao costume de cada lugar, de cada pessoa, de cada região, de cada país. E tradições. E esses costumes e tradições, elas são adquiridas pelo homem ao longo do tempo, né? Ou seja,
a gente vai ter um costume agora, né, uma tradição agora, e ela vai sendo passada de geração a geração, tá? Por exemplo, você deve ter um hábito, um costume, uma tradição que você herdou dos seus bisavós, dos seus avós, dos seus pais. Então, assim, são gerações que vão tendo seus costumes, suas crenças, suas tradições, e essas vão sendo passadas de geração em geração, né, de pai para filho. Então, isso vai vindo ao longo do tempo. Então, ao longo do tempo, a gente vai ter aí uma permanência de costumes, de tradições, e vai dependendo aí de cada geração, a gente vai tendo algumas modificações, tá? E aí, isso é tida, né, essa modificação, essa cultura, essas tradições que vem vindo ao longo do tempo, ela vai fazendo parte do meio, ou seja, daquilo que a gente vivencia no dia a dia, tá? Eu moro em tal lugar e lá a gente tem o costume de fazer isso. Então aquilo ali faz parte de uma sociedade que vive naquele meio. Então eu sou integrante daquele meio, daquela sociedade. Por isso que eu faço tal coisa, porque é algo que a gente faz habitualmente. Então é muito nesse sentido. E são transmitidos de geração em geração. Então assim, a cultura é justamente as tradições, os costumes que a gente tem, tá? Que a gente adquiriu ao longo do tempo, isso foi vindo de geração em geração e que está presente no nosso dia a dia, ok? Então, assim, cada um vai ter as suas vivências, as suas culturas, e tudo isso é algo que vai sendo preservado e que vai passando de geração em geração ao longo do tempo. No que se refere à etnia, né? A etnia é o quê? É grupo de indivíduos que apresenta um conjunto de características. Então, quando a gente tem um conjunto, tá, de pessoas, de grupos que apresentam uma determinada característica sociais comuns. Por exemplo, a questão do idioma, né, da língua falada, os costumes, a religião. Então, são características de um grupo e esse grupo a gente vai chamar de etnia, ok? Por exemplo, japoneses no Brasil, né? Eles têm uma determinada característica, fala o idioma deles, os costumes deles, então ali a gente vai ter uma etnia, um grupo de pessoas que têm características semelhantes, tá? Costumes, idioma, religião, então tudo isso faz parte, são características de um conjunto que a gente vai chamar de etnia e que faz parte da cultura. E no Brasil, a gente tem diversas, né, etnias, devido a todo o nosso histórico aí de pessoas que vêm de outros lugares do mundo habitar no nosso território, e por nosso território ser bastante extenso, né, grande, a gente vai ter uma diversidade aí bastante significativas e vários grupos de etnias presentes no nosso território.